Então, pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês como consertar uma sanduicheira, tá? Para fazer os testes dos componentes da sanduicheira, a gente vai precisar de um multímetro. E eu vou estar usando esse aqui, ó, que é um multímetro bem barato. Eu vou deixar o link ali, você encontra no Mercado Livre por coisa de 30, 40 reais, 50 reais, até menos. E ele já vai ser o suficiente para a gente testar. Então, a gente vai testar aqui alguns componentes da sanduicheira. A gente vai começar pelo cabo de alimentação, aí depois a gente vai testar a resistência e a gente vai testar o termostato. Basicamente vão ser esses três itens, tá? Os LEDs aqui, as luzinhas, se ele queimar, né, ele não vai impedir o funcionamento da sua sanduicheira, ela vai continuar esquentando normalmente. Então eu vou mostrar aqui, caso a sua sanduicheira não esteja esquentando, então eu vou mostrar como você pode verificar cada componente dela usando um multímetro passo a passo, beleza? Bom, a primeira coisa que você vai ter que fazer é remover os parafusos da sanduicheira, tá? No caso a minha aqui tinha apenas dois parafusos aqui e dois parafusos aqui em cima. Removendo eles a gente já tem acesso à parte de dentro. Que basicamente na parte de cima, deixa eu tirar aqui a carcaça. Na parte de cima o que que nós temos? Nós temos a resistência, que é essa parte aqui, ó. Tá vendo? A gente tem o termostato, que é esse cara aqui. E a gente tem aqui as duas luzes, né? Aqui seria a luz verde e a luz vermelha. No caso, a luz verde é quando a sanduicheira atingiu a máxima temperatura, ela acende a luz verde. Enquanto a luz vermelha está acesa, significa que ela está aquecendo. Beleza? Então é isso aqui que a gente encontra aqui na parte de cima. E na parte de baixo, bom, na parte de baixo aqui a gente tem praticamente a mesma coisa, né? A gente tem a resistência aqui também, só que aqui não tem o termostato nem as luzes, né? Então basicamente aqui vem os cabos da rede e conectam aqui na resistência. Agora eu vou mostrar para vocês como testar componente por componente. Bom, vamos lá. A gente vai precisar utilizar o multímetro. Como é que a gente vai conectar aqui as ponteiras, né? No caso, essas aqui são as ponteiras que a gente usa para medir as coisas que a gente vai estar medindo, os componentes. Então aqui, ó, vocês podem ver que a gente tem uma conexão aqui que é um pininho preto, que está escrito COM. Aqui é o comum. Então a gente vai conectar essa ponteira preta aqui, tá? Beleza. Aí depois, como a gente vai estar fazendo medição de resistência, a gente vai usar esse outro conector aqui, o segundo, onde tem as identificações de V, que seria a tensão, o símbolo de ohm, que é para medição de resistência, e aqui miliampere, que seria para medir correntes bem baixas. Como a gente vai estar medindo resistência, a gente vai usar esse símbolo aqui, ó, o símbolo de ohm. Então a gente vai conectar a ponteira aqui, nesse segundo aqui. Beleza? Conectando as duas ponteiras dessa maneira, a gente já pode fazer as medições de resistência. Ah, pessoal, só mostrando aqui, ó, a gente vai pôr o seletor. A gente tem um seletor aqui no meio do multímetro, onde a gente pode escolher o que a gente quer medir. Se a gente quer medir tensão, se a gente quer medir corrente, se a gente quer medir resistência, diodo, transistor. O que que a gente pode fazer, né? A gente vai selecionar o que a gente quer medir. Então, basicamente, girando isso aqui, a gente seleciona. Para esses testes aqui, a gente vai deixar aqui, ó, no 200, tá? Então, você seleciona aqui para medir até 200 ohms. E daí esse multímetro aqui, ele tem o botão de liga e desliga, beleza? Então, conecta as ponteiras ali do jeito que eu falei e seleciona aqui em 200, que já vai ser a seleção necessária aqui para os nossos testes. É importante a gente verificar se as ponteiras elas estão boas e se o multímetro está medindo também. Então, um teste que você pode fazer é pegar e conectar aqui, ó, segura, encosta uma ponteira na outra e ver quanto que vai medir. Então, ele está me dizendo aqui, ó, que a resistência das ponteiras é de 1,8 ohm, tá bom? Isso aqui está um valor ok. Agora, se você conectar, fizer esse teste aqui e der, sei lá, 20, 30, 40 para cima, tá ruim, tá? Então, as suas ponteiras ou o seu multímetro estão com problema. Então, vamos lá. Eu vou deixar o multímetro aqui.
A sanduicheira, né, diferente de outros equipamentos, pelo menos essa daqui, ela já começa ligada. Então, quando você conecta ela na tomada, ela já vai esquentar na hora. Então, ela não tem nenhum interruptor no meio. Então, basicamente, né, esse pino aqui é um pouco diferente, mas em casa aí você vai ter um pino, um conector, né, com 3 pinos também. Você vai pegar, conectar uma ponteira de um lado e a outra do outro, e vai ver quanto que vai dar de resistência. Ó, essa aqui deu 82,5 ohms. Se ele não aparecer nada, ó, se ficar assim, significa que ou o seu cabo está danificado ou a resistência, tá? Mas você tem que medir entre os extremos. No Brasil você também vai ter um conector de um lado e um conector lá do outro lado. Aí às vezes você tem um terceiro pino no meio, que é o terra. Se você medir para o terra, não vai aparecer nada, ó. Então você, ó, vou testar aqui no outro também, ó, também não aparece nada. Então o certo é somente do fase para o neutro, que é os pinos dos extremos. E daí você vai ter a medida da resistência. Se você conectou aqui e deu esse valor, um valor próximo a esse, já está ótimo. Significa que a sua sanduicheira está funcionando e talvez o problema esteja na tomada. Se você botou as ponteiras aqui e deu um valor assim, ó, muito baixo, 2, 3, 4 ohms, então tem algum problema, tá? Você pode ter algum curto-circuito dentro da sanduicheira. Agora a gente vai fazer os outros testes. Então, pessoal, quando a gente mediu a resistência aqui, né, eu vou mostrar aqui de volta. Eu abri a sanduicheira, agora essa aqui é a parte de baixo, tá? Pra gente ver se o cabo tá chegando até aqui. Mas vamos só fazer um testezinho aqui, ó. Quando a gente bota aqui, ó, para medir entre os dois pinos, está dando 82,5 ohms. A gente tem, digamos, 86 ohms. E a gente tem duas resistências. A resistência da parte de baixo e a resistência da parte de cima. Então significa que a gente tem 40 e poucos ohms em cada uma, se a gente dividir em dois, né? Então vamos começar aqui fazendo um teste também para ver se a resistência está boa. Essa aqui no caso é a resistência da parte de baixo. Eu vou medir aqui, ó, entre um terminal. Deixa eu só tirar o cabo aqui da frente. Ó, a resistência ela tem dois terminais, ó. Tem esse terminal aqui, tá vendo? Terminal do lado direito e o terminal do lado esquerdo. Para a gente saber se ela tá boa, a gente vai pegar e vai medir ela. Então vamos lá, vou botar aqui e aqui. Ó, 42,3 ohms. Beleza, é isso aí que a gente esperava, né? Porque tem duas resistências. E quando a gente mede aqui, ó, vai somar as duas, porque a gente está medindo todas que estão no cabo aqui, ó. 82,5 ohms. Então essa aqui tem 40 e pouco, a outra vai ter 40 e pouco também. Então significa que as duas estão ligadas uma na outra, elas estão em série. Vamos ver aqui, a gente precisa ter pelo menos um desses dois pinos conectados aqui na resistência, tá? Então vamos lá. Vamos testar aqui, ó, o primeiro pino aqui do lado esquerdo. Vamos ver se ele encosta aqui. Ó, 2,3 ohms. É isso aí, esse pino está vindo direto aqui. Vamos testar aqui no outro. Ó, aqui a gente mede a resistência inteira, então tá certo. Ó, só por curiosidade, vamos ver se esse outro pino aqui, ele vai estar conectado aqui em alguma dessas duas. Não deveria, tá? Vamos lá. Ó. 40 e poucos ohms. 80 ohms. Então ele não vem direto para cá, tá? Só um dos pinos vem direto. Agora a gente vai ver lá na outra resistência. No caso aqui, ó, nessa resistência é o pino do lado esquerdo. Vamos ver aqui, ó, de novo. Não é nesse lado, é nesse lado aqui. Ó, o pino do lado esquerdo está vindo direto aqui. E o pino do lado direito, ele não está conectado direto. Para estar conectado direto, a resistência tem que ser bem baixa, tá, pessoal? Tipo assim, ó, 2 ohms. Então vamos ver aqui, ó. 40 e pouco, 80 e pouco. Então o pino do lado direito, ele não está conectado direto aqui, só o do lado esquerdo. O pino do lado direito, ele vai estar conectado lá na outra resistência. Vamos ver. Bom, agora aqui eu tô com a parte de cima, né, a chapa de cima da sanduicheira.
e a gente tem a outra resistência aqui. De novo, né, a gente tem os dois terminais. Vamos ver se essa resistência ela também tem 40 e poucos ohms. Tá com um pouco de reflexo aqui, peraí. Ó, 42,2 ohms. Então, beleza. A resistência da parte de baixo tinha 42 e alguma coisa, e a de cima 42 e alguma coisa. E as duas juntas dá 82, 84. Bom, vamos ver agora, né? Quando a gente fez o teste antes, o pino do lado esquerdo estava conectado direto na outra resistência. Vamos ver se ele vem para cá também. Não. Também não, porque a resistência está muito alta, né? A resistência teria que ser bem baixa. Agora o pino do lado direito. Esse aqui deveria ter um dos lados conectado aqui. Não é esse lado. É esse aqui. Ó, 2 ponto alguma coisa. Essa é uma resistência bem baixa, então significa que o cabo está vindo direto aqui. Então tá certo, né, pessoal? O lado esquerdo conecta numa resistência, o lado direito conecta na outra resistência. E as duas estão conectadas uma na outra. Então a gente tem as duas resistências, a gente mediu a resistência delas, de cada uma, então a gente viu que o cabo está bom e as resistências estão boas. Se isso aqui, se você fizer esse teste e encontrar algum problema, né? Se digamos você mediu aqui e não conseguiu medir resistência nenhuma, tá um valor muito alto. Então pode ser o seu cabo de alimentação ou as resistências. Então para isso que é importante você checar se cada um dos pinos está conectando as resistências, beleza? Se o cabo está conectando nas resistências, aí você vai medir cada uma das resistências igual a gente fez. Se você for medir a resistência e ela der um valor muito alto, o multímetro não vai conseguir medir, tá bom? Então sempre que a resistência estiver medindo algum valor assim, ó, aí ela tá boa. Eu vou mostrar para vocês no quadro qual o valor de cada resistência, de acordo mais ou menos aí com a tensão que você usa, tá? Bom, então, como é que a gente faz para saber se o valor da resistência que a gente está medindo está coerente? Para isso, pessoal, a gente vai fazer isso aqui, ó. A gente vai calcular a resistência, tá? Para calcular a resistência, no caso o R aqui, a gente precisa da tensão e da potência. No caso, a minha sanduicheira aqui, ó, ela é 685 watts e a tensão da rede, né, é 230 volts. Como é que você vai saber a potência da sua sanduicheira? Bom, você vai ter que olhar na etiqueta dela, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó, como é que é essa daqui. Ó, se vocês puderem ver ali, ó, deixa eu aproximar um pouquinho mais, ó. Ali tem a tensão da minha sanduicheira, que é de 220 até 240 volts, 50 ou 60 Hz, e daí tem ali, ó, 685 W. Aquele ali é a potência, tá? Então é esse o valor que vocês têm que achar na sanduicheira de vocês. E daí a tensão da rede de vocês, né, vai depender de onde você está. Então, basicamente, você vai pegar, ó, a resistência vai ser igual ao valor da tensão ao quadrado dividido pela potência. Então, você vai pegar a tensão que tem aí na sua casa, no caso aqui é 230 volts, e a potência da sua sanduicheira que está na etiqueta, beleza? Então, aqui daria 52.900 dividido por 685. Isso aqui daria aproximadamente 78 ohms. A gente viu ali na hora que a gente mede direto na tomada aqui, né, direto no conector da sanduicheira, a resistência que a gente está medindo é 82 ohms, mais ou menos. Tá coerente, né? Então, digamos assim, tá um pouquinho acima do valor que a gente calculou, mas tá dentro. O que não poderia é você calcular aqui 78 e medir, sei lá, 200. Aí tem alguma coisa errada. Então aqui, ó, eu botei já para algumas redes, considerando que a sua sanduicheira seja mais ou menos o que é a mesma potência que a minha. Se a sua rede for 220 volts, o valor da resistência vai ser aproximadamente 71 ohms.
Se aonde você mora é 127 volts, você vai ter que medir mais ou menos 24 ohms. E se onde você mora é 110, aonde a resistência vai ser mais ou menos 18 ohms. Então, esses valores aqui que você iria medir com o multímetro, quando medisse aqui, ó, direto no conector da tomada, beleza? Vamos lá. Agora, outro componente, né? Então, basicamente, o que pode estar estragado na sua sanduicheira? O cabo, só recapitulando, né? O cabo, a resistência de cima, ou a resistência de baixo, ou o termostato, que é essa partezinha aqui, ó, esse componente aqui. Esse componente ele é responsável por desligar as resistências. Então você vai medir ele também, tudo igual na parte de resistência, né? Ó, só testando aqui, ó, quando a gente conecta uma ponteira na outra, tá dando 2 ohms. E o termostato ele é para ser uma chave normalmente fechada. Ou seja, ele tem que estar igual às ponteiras, assim, ó, fechado, com a resistência baixa. Então você vai vir aqui, ó, nos dois terminais e vai medir a resistência dele. Olha lá, 2 ohms. Então se você medir isso aqui e der um valor alto, alto que eu digo é tipo 20, 30, 40, 100, isso aí já está um valor muito alto para um termostato, tá? Ele tem que estar um valor bem baixo, entre aí 0, 1, 2, 3 ohms, tá beleza, mas se tiver muito maior que isso, ele está com problema. Então, é isso aí. Esses são os componentes que fariam a sua sanduicheira não aquecer. Cabo de alimentação, resistência de cima, resistência de baixo ou o termostato. As luzes aqui, as lâmpadas, se elas estiverem queimadas, elas não vão provocar, digamos, o problema de não aquecer a chapa, tá? Elas são apenas indicativas. Então, só para ficar aqui um pouco mais claro, né? Como é que é dentro da sanduicheira. No caso aqui, o plug que está no lado de fora, né? O que a gente coloca na tomada. Aí vai vir um fio conectar no resistor 1. Aí esse fio aqui sai do resistor 1, conecta no resistor 2. Aí do resistor 2 passa pelo termostato e volta pelo neutro. Então você pode pensar que aqui é o resistor de cima, da chapa de cima, o resistor da chapa de baixo e o termostato. Você vai pegar o multímetro, né, para checar se o cabo tá ok, vai botar o multímetro no fase, né, uma ponteira aqui, a outra ponteira aqui nesse resistor aqui, e vai ver se a resistência dá baixa, tem que dar uma resistência bem baixa. Aí depois, beleza, se você viu que aqui tá ok, aí você vai pegar o multímetro e botar na resistência de cima, aí vai medir, igual a gente fez lá que deu 40 e poucos ohms, beleza. Aí depois você mede a resistência de baixo. Botou lá no multímetro, 40 e poucos ohms, nesse caso aqui, né? Beleza. Agora eu vou testar o termostato. O termostato ele tem que estar fechado. Então você vai medir e ele tem que dar 1, 0, 2, 3, um valor bem baixinho. Beleza. E daí depois você pode medir aqui, ó, coloca o multímetro na resistência 2 e lá no neutro, no pininho da tomada lá. E daí tem que estar com a resistência baixa também. Então, são esses componentes que você vai testar para ver, para ver qual é o problema, né, da sua sanduicheira. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. E se gostou do vídeo, né, deixa o like aí e também se inscreve no canal. Valeu!